Graças e paz, amados irmãos, ouvintes. Passando aqui mais uma vez para gravar nossa mensagem de domingo às 15 horas ali no YouTube e às 16 horas no Facebook, Instagram e WhatsApp. Nós temos também a nossa mensagem no nosso WhatsApp para facilitar para que todos possam participar. Hoje nós vamos começar a detalhar as características, os detalhes que o Espírito Santo opera em nosso favor, e eu peço que você tenha a maior atenção nesse estudo, porque ele é maravilhoso e vai mudar a sua vida por completo. Mas antes de começar a gravar a mensagem, eu quero orar pedindo a Deus a unção do Espírito Santo sobre a minha vida. Senhor, tu sabes, eu sou grato a Ti pelo privilégio que o Senhor me concede de pregar a Tua palavra para o Teu povo, para a Tua igreja. Mas eu sei, papai, que de mim mesmo eu não tenho nada de bom, porque o Senhor é que é bom. Então, eu quero pedir que o Senhor derrame sobre mim, encha-me, Senhor, com Teu Espírito Santo, para que eu possa, Senhor, cumprir a minha missão de pregar o Teu Evangelho para aqueles que o Senhor deseja comunicar. Então, enche-me agora com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua força, e eu então serei altamente produtivo. Também, meu Pai, conceda àqueles que nos assistem que eles também possam receber espírito de revelação, espírito de sabedoria, no pleno entendimento da Tua vontade, da Tua palavra. Abençoa, Pai, cada um daqueles que nos assiste agora, e que essa palavra cumpra na vida de cada um o propósito para o qual ela foi designada. Então, Pai, o primeiro tópico que nós vamos examinar hoje é que o Espírito Santo é Deus vivo, é Deus pessoal. Veja, o Espírito Santo não é apenas uma força ou uma energia, como algumas denominações querem afirmar, mas o Espírito Santo é uma pessoa divina, com vontade, emoções, intelecto. Então, imagine os senhores que têm denominações evangélicas, se diz evangélica, que diz que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Completamente errado, completamente equivocado. Querido, sem o Espírito Santo não vai entender nada. Sem o Espírito Santo não vai poder operar nada. Você não passa de um crente natureba, totalmente carnal, e que não vai ser usado no reino, porque o reino tem oposição, o diabo é o nosso inimigo, e ele trabalha o tempo inteiro tentando nos derrotar. Então, se você bobear, se você não tiver ligado com as coisas do reino, você vai cair nas mãos do maligno, porque ele é um ser espiritual, do mal, mas é espiritual. O homem natural jamais vai conseguir competir com o outro espiritual, porque é um outro nível, é outra unção, é um outro negócio. Então, quero lhe afirmar, meu querido, que o Espírito Santo não é a força ativa de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, contendo, ele tem emoções, ele tem vontade, ele é instrutor de justiça. Nossa, tem tantas coisas lindas que o Espírito Santo pode e vai operar nas nossas vidas, que você vai ficar com o queixo caído em 3 dimensões. Então, veja bem, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, coexistindo eternamente com o Pai, com o Filho. A Bíblia o apresenta como plenamente Deus, possuindo atributos divinos, como onisciência, onipresença e onipotência. Então, se o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, você precisa tratá-lo como pessoa, como alguém que você pode se comunicar, que você pode conviver, que você pode amar, que você pode adorar, que você pode seguir, que você pode andar nele e ele em você. Então é algo glorioso, é algo muito maravilhoso. E eu quero ter uma palavra que prova isto. E tem muita gente que não acredita na Trindade. Olha, a Trindade, queridos, é um mistério. Não tente compreender a Trindade com a sua mente natural, que não vai rolar. Veja bem, você pode lembrar-se do Sol.
aquilo que ilumina o nosso planeta. Vamos fazer uma ilustração bem rústica, só para mim te explicar como é que funciona. O Sol, ele produz luz, né? Então, ele é Sol, ele veio para iluminar a Terra, para designar o tempo, de noite, de dia, etc. Então, o Sol é Deus. O Sol produz luz, mas é Sol, Jesus. E o Sol produz calor, que é o Espírito Santo. Então, mas é tudo Sol, cada um com uma função. Outro exemplo, a água que você consome, que você bebe, água é água, né? Mas quando você põe no congelador, ele vira gelo. Quando você vai fazer café, ele evapora na boca do bule. Então, há o poder da água em ebulição, em gelo e água natural. Então, são 3 funções em uma só. Mas eu quero te dizer o seguinte, não tente apenas por essas ilustrações humanas que eu estou te dando, conhecer a profundidade do Espírito Santo. Você simplesmente vai ter que acreditar pela fé. Você não pode pegar, você não pode ver, você não pode tocar, mas você pode crer. E se você crer, você verá a glória de Deus. O próprio Senhor Jesus falou para as irmãs Marta e Maria, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Então, o Espírito Santo não é palpável, ele é espiritual. Você não pode pegar nele com suas mãos físicas, porque ele é espírito, mas ele existe e faz coisas tremendas e maravilhosas. Então, em Mateus 18, 28, 19 e 20, o Senhor Jesus faz aqui a sua grande comissão para os seus discípulos. Ele diz no versículo 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Então aqui você vê uma aplicação igual para os 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Veja, sem a presença do Espírito Santo não há discipulado. Lá, a primeira comissão de Marcos 16, 15 e 16 diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, essa primeira comissão trata-se da evangelização. Mas a evangelização por si mesmo não resolve a nossa questão, porque a gente vem de uma vida completamente diferente, com conhecimentos totalmente ultrapassados, com uma necessidade muito grande de conhecer as coisas do reino. Então, não adianta você querer fazer discípulo, que é uma coisa muito difícil de fazer, sem a ajuda do Espírito Santo. E o que é fazer discípulo? Aqui o texto diz, primeiro tem que batizar. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo, você precisa ensinar a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E esse ensino sem o Espírito Santo não funciona. E a grande bênção, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Gente, isso é maravilhoso demais. Então, o Espírito Santo é aquele que te ajuda a fazer discípulo, é aquele que te ajuda a ensinar os caminhos de Deus para o discípulo e é aquele que te guarda, te protege até a volta do Senhor. Então, meus irmãos, é impossível você viver uma vida cristã autêntica sem recorrer ao auxílio, à ajuda maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Há também uma outra passagem que eu gosto muito, que também fala dessa trindade, que é 2 Coríntios 13, verso 14, que diz assim, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Isso também é chamado de a bênção apostólica. Quando termina o culto, o apóstolo vem e libera essas palavras para a Assembleia, para a igreja. Então veja,
a graça do Senhor Jesus. Jesus inaugurou a era da graça e da verdade. Antigamente, nós vivíamos pela lei, e a lei era dura, olho por olho, dente por dente, pé por pé, ferimento por ferimento. Mas Jesus veio e quebrou essa dureza da lei, e ele se tornou a graça maravilhosa do Pai, pelo qual nós podemos viver o Evangelho segundo as Escrituras. Deus representa o amor do Pai. A Bíblia diz, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Por isso que aqui fala que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo é que vem para unir os três, para congregar os três, para conviver os três. Sejam com todos vocês. Então, essa bênção apostólica, ela é muito significativa, ela é muito linda, ela é muito poderosa. E aqui, mais uma vez, ela testifica dos três em um só. Então, você não tem como dizer que não existe a Trindade. Mas tem gente por aí que diz que não tem, não. Eu já te dei aqui 2 passagens que vai falar dessa Trindade. Então, eu quero que você creia naquilo que eu estou pregando, que é dentro da Bíblia. Qualquer conhecimento, qualquer ensino para nós fora da Bíblia, baseado em tradição, em atos canônicos, não nos serve. Nós queremos Bíblia, a Bíblia sagrada, original, inspirada pelo próprio Espírito Santo, para que a gente possa fundamentar a nossa fé, a nossa vida prática. Então, meus amados, na bênção apostólica, está mencionada as 3 pessoas da Trindade agindo, interagindo entre si mesmos, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Tá? Atos capítulo 5, versículo 3, nos fala de uma experiência da igreja primitiva de um casal chamado Ananias e Safira. Ananias e Safira viu um mover da igreja onde as pessoas vendiam as suas propriedades e entregavam o dinheiro nos pés dos apóstolos para que nenhuma pessoa da Assembleia dos crentes tivesse falta de nada. E a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum e nada lhes faltava, porque aquele que tinha mais vendia, trazia o dinheiro e distribuía com os que não tinham. Então, essa é o ideal da vida cristã. A igreja precisa se envolver com a assistência social, de ajudar os pobres, de ajudar os necessitados, porque a igreja é o órgão de Cristo aqui na terra, que o representa com toda a fidelidade, com toda a bondade do Senhor. Então, veja bem, esse Ananias e Safira venderam um terreno por um preço X, a Bíblia não fala o preço, mas eles combinaram, marido e mulher, reter parte desse dinheiro para si próprio. E aí chegaram lá para Pedro e ofereceram a oferta. E Pedro aí faz isso aqui em Atos 5:3. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela venda da propriedade? Ou seja, ele não precisava mentir. Querido, mentir para o Espírito Santo é morte certa. Não brinque com isso. Isso é muito sério. Está aqui um exemplo da igreja primitiva. E você vai ver mais adiante o que eu vou falar aqui. Então, Ananias, como você permitiu? Ora, se você vendeu o terreno por 100 mil, você pode dizer: Pedro, eu estou trazendo 50 mil aqui para dar para os pobres, e os outros 50 eu vou ficar para resolver umas pendências que eu tinha. Não tinha problema nenhum. O fato é que ele mentiu, porque disse: aqui está todo o dinheiro da venda do lote. E não é verdade. Ele reteve parte para si e quis enganar o Espírito Santo, meu amigo. Querido, você como meu discípulo, você pode até me enganar, porque eu não sou perfeito. Mas você engana a mim, mas não engana a Deus.
aquele a quem nós temos que prestar conta. Então vamos ter muita seriedade, vamos ter muito temor de Deus no coração, para não inserir neste pecado. Então, o Ananias mentiu, não se justificou, e imediatamente ele caiu morto. Pedro mandou enterrá-lo. Algumas horas depois vem a mulher de Ananias e contou a mesma mentira. E na mesma hora ela foi morta e também foi enterrada junto com o seu esposo. Então, meus amados, isso aqui é uma advertência. Isso aqui é um alerta para que eu e você não queiramos ser mais sábios do que Deus, querer enrolar, querer mentir, querer passar por bom quando você não é bom. A Bíblia diz que bom só tem um, que é Deus. Nem Jesus aceitou esse título de bom. Ele falou, não, bom só tem um, que é o Pai. Então, veja bem, não minta ao Espírito Santo. Fale a verdade, porque mentir para o Espírito Santo é morte certa. Hoje, talvez você não tenha a morte física, como teve o caso lá de Ananias e Safira, mas você vai ter a morte espiritual. Essa é terrível, porque a morte espiritual não tem como você se recuperar. Então, veja, o Espírito Santo não é brincadeira, não é para você ficar apostando de bonzinho. Deus sabe que nós não somos bons. Deus sabe que nós somos maus. Mas nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos ajude a viver uma vida decente, a uma vida santa, a uma vida que possa honrar e adorar ao nosso Deus. Agora, aqui nós temos um outro versículo aqui, que eu quero gastar um pouco de tempo com você, porque ele nos dá uma série de ensinos. Veja só. 1 Coríntios 2, do 9 ao 11, diz assim: todavia, como está escrito, olha só, irmãos, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama a Deus de verdade? Então tem coisas boas para te acontecer. Aqueles que amam a Deus de verdade, tudo na vida dele coopera para o bem, até as coisas más. Porque a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Mas aí ele vai continuar o texto aqui. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus, as coisas mais profundas de Deus. Pois, quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito Santo de Deus. Então, veja bem, Deus tem preparado para você e para mim coisas maravilhosas que ao homem não é lícito se referir. Mas se prepare, que você vai usufruir dessa bênção, que você vai receber esse benefício da paz do Senhor. Olho nenhum viu, está escrito aqui. Ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É muito sério. Agora, amados, amar a Deus não é abrir a boca voluvelmente e dizer eu amo a Deus. Amar a Deus tem implicações. Quando Deus disse que amava o homem, ele não só amou, mas ele provou. Está escrito lá em Romanos 5,8. Porque Deus matou o seu filho quando nós éramos ainda pecadores. Talvez por uma pessoa boa valesse apenas morrer, mas não. Deus imolou seu filho na cruz do Calvário, por você e por mim, quando nós ainda não éramos justos ou justificados por ele. Então, veja bem, nós temos mania de abrir a boca e dizer, meu irmão, eu te amo. Mentira, você não ama nada. A Bíblia diz que aquele que tem os mandamentos e guarda, esses amam o Senhor. Agora, quem não obedece a Deus, não ama. Está escrito lá em João 16:24.
Está escrito lá. Então, se você ama a Deus, parabéns. Obedeça os seus mandamentos. Cumpra-se os seus propósitos. Faça-lhes aquilo que lhe é indicado a fazer. Porque Deus tem coisas grandes para nós. Grandes e ocultas que ainda não sabes. Mas, olha só o que ele diz aqui. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito Santo. E aí ele vai. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, só quem conhece as coisas de Deus é o Espírito Santo. E ele está disposto, amado, a nos passar dessa revelação. Agora, eu creio que essa revelação aqui, ela é tão grande, ela é tão maravilhosa, que o Senhor está segurando a onda. Por quê? Porque ainda hoje nós não estamos preparados espiritualmente para receber essa revelação. Eu sei que no céu vai ser glorioso. Uma das coisas que eu almejo em meu coração é participar das bodas do Cordeiro. E a Bíblia diz que os que estão vivos não vão chegar primeiro dos que já morreram. Primeiro, eles vão ressurgir, vão ressuscitar e vai descer no céu, nas nuvens, para o encontro com os que forem arrebatados da terra. Veja, vai ser uma festa gloriosa. Para quê, meu pastor? Para celebrar as bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento da noiva, que é a igreja, com o noivo, que é Cristo. Então, essa é uma festa muito especial, da qual nós estamos aguardando, porque vai ser muito poderoso. Lá, certamente, o Espírito Santo vai nos mostrar, nós vamos sentir de perto. Gente, o céu é uma coisa maravilhosa. Então, a gente não tem dimensão. Eu tive uma certa feita, uma visão da Nova Jerusalém, descendo dos céus, da parte de Deus, ataviado como noiva para o noivo. É uma visão, amados, maravilhosa, mas eu não tenho palavras em português para traduzir o que eu vi. Eu fecho meus olhos e vejo essa visão, e vejo essa coisa gloriosa que é a Nova Jerusalém. Mas eu não tenho palavras humanas para descrever isso. Então, eu tenho certeza que as coisas que o Espírito Santo quer nos falar e que ainda não falou, é porque nós não estamos espiritualmente preparados para receber essa revelação, para receber esse presente de Deus. Mas vai chegar a hora. Vai chegar a hora que eu e você vamos conseguir receber isso e vamos nos alegrar demais. Vamos celebrar demais, porque vai ser uma festa que vai durar 7 anos no prazo aqui da Terra. Enquanto a igreja estiver passando, enquanto o mundo estiver passando pela grande tribulação, nós vamos estar celebrando as bodas do Cordeiro. No céu, as bodas de casamento duram 7 dias. É um forte indicativo que também as bodas do Cordeiro vão durar 7 dias, que também para Deus é como se fosse 7 anos. Então, vai ser um período que nós vamos estar na pátria celestial, adorando e louvando ao Criador, revendo os nossos amigos, conhecidos e nos celebrando essa grande festa chamada as bodas do Cordeiro. Então, meus amados, tem coisas que o Espírito Santo ainda não vai revelar a você e a mim, porque eu e você ainda não estamos preparados para receber esse tipo de revelação. Imagine vocês que o apóstolo Paulo, um homem extremamente ungido, cheio da graça, teve a oportunidade de ser arrebatado ao 3º céu. E ele disse, olha, queridos, são coisas profundas que eu vi aqui, que não me é lícito referir. Agora, por causa dessa visão que Paulo teve do céu, Deus colocou um espinho na carne de Paulo, para que Paulo não se ensoberbecesse com a grandeza da revelação. Então, se você ainda não quer ter um espinho na carne, espere o tempo adequado para que o Espírito Santo revele a você o que Deus tem preparado para nós, sem nos causar choque, sem nos causar orgulho, sem nos causar prepotência, porque Paulo teve esse espinho na carne para ele se humilhar, para ele ficar no lugar dele
e não querer ser melhor do que os outros que não teve a mesma visão, que não teve a mesma experiência. Deus é um Deus maravilhoso. Então ele não quer que nenhum de nós se perca. Portanto, ele procura nos proteger, cuidando da nossa mente, da nossa visão, do nosso coração, para que a gente não venha se ensoberbecer e perder a grande dádiva que Deus tem para nós. Portanto, a função do Espírito Santo com relação a nós é muito importante. A Bíblia diz em Isaías 27, que, se não me engano, no versículo 23, que enquanto você está indo num caminho, não é para você se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas uma voz atrás de você vai dizer, esse é o caminho. Então Deus está interessado em nos guardar, em nos proteger, em nos preparar para aquele grande dia, para aquele grande momento, onde eu e você teremos maturidade espiritual para receber a glória de Deus, as coisas lindas que Deus preparou para nós. Então, espere, não se precipite, não inventa, não cria fantasias. As coisas de Deus não são para ser fantasiadas, elas são reais e verdadeiras. Então espere o momento adequado, onde o Espírito Santo vai te mostrar e você vai se alegrar muito. Então, as bodas do Cordeiro é um evento espetacular. A gente vai se deleitar com a presença do noivo, que vai ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é nesse momento aí que eu acho. A Bíblia o Espírito Santo vai nos ensinar, vai nos mostrar, vai nos fazer ouvir e ver as coisas que o Senhor tem preparado para nós desde a fundação do mundo, mas que não é hora ainda de ser pronunciado. Então, quem conhece as coisas profundas de Deus é somente o Espírito Santo, amado. Você não pode conhecer a Deus baseado em escritos humanos, em teorias humanas, em revelações humanas. Não tem nada a ver com Deus. Deus é 1000 vezes superior a tudo isso que eu e você possamos pensar. Mas temos que nos guardar, nos manter de pé, confiar e esperar. Esperar é uma arte maravilhosa. A Bíblia fala em Salmo 40, verso 1 a 3, que diz assim, esperei confiantemente no Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me do charco de lama, no charco de podridão, e pôs os meus pés numa rocha, me firmou os pés numa rocha, me deu um cântico novo. Muitos ouvirão e crerão nessas revelações. Então, amados, o que nós temos que fazer é esperar com confiança, sabendo que a bênção virá. O nosso querido Abraão esperou 25 anos para celebrar o nascimento de Isaac, seu filho da promessa. Mas ele diz, e Abraão, depois de esperar um pouco, recebeu a bênção da promessa. E assim vai ser contigo e comigo. Portanto, não fique ansioso, não fique nervoso, não fique desesperado, porque na hora certa, Deus vai nos fazer acreditar. Então ele diz aqui, da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Porque também entre os homens, ninguém conhece as coisas dos homens a não ser o Espírito do homem que nele está. Então o reino de Deus, querido, é um reino espiritual. Não adianta a gente querer naturalizar, porque não vai rolar. É tudo sobrenatural. Pai, o tempo está indo embora. Eu quero lhe agradecer por essa oportunidade e pedir, meu Deus, que o Espírito Santo complete a obra no coração dos irmãos. Aquilo que eu não fui claro, aquilo que eu não falei que era para falar, que o Espírito Santo convença e a cada um, mesmo quando estiver dormindo, o Espírito Santo nos ensina, a Bíblia diz isso. Então, que o Senhor, por misericórdia, complete essa obra que eu comecei aqui, mas que muitas das vezes eu não fui capaz de transmitir toda a profundidade desse ensino. Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Abençoa, Pai, aqueles que nos assistem, especialmente aqueles que estão afastados da igreja e que, porventura, têm uma oportunidade de ouvir uma palavra como essa. Que o Espírito Santo os constranja, que o Espírito Santo toque nos corações e os convença para que eles possam aceitar o convite da vida eterna em Cristo Jesus. Abençoa, Pai, todos que nos ouvem
corpo, alma e espírito. Abençoa as finanças, as famílias, os ministérios, as vidas. E a Ti, Paizinho, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. E fazemos em nome de Jesus.